Olá, queridos, graça e paz. Vamos ao nosso devocional do dia 8 de 4 de 2026. Estamos em Esdras, capítulo 1, e hoje nós vamos para o verso 4, que diz assim: Todo sobrevivente, onde quer que seja peregrino, os homens do seu lugar o ajudarão, com prata e com ouro, com bens e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa do Senhor, que habita em Jerusalém. Hoje nós vamos falar algo interessante sobre promessa de Deus, planos de Deus e a participação humana, né? Veja que toda vez que acontece algo de certa forma desafiador ou destrutivo, temporário na história de Israel, Deus vinha falando, olha, é um processo de correção, é um processo de cativeiro, no caso aqui, era Deus determinando os resultados que aconteciam com Israel. E quando ele falava sobre correção, as circunstâncias vinham, como veio para o povo de Israel, ele foi cativo, tudo mais. Agora, o que nós vamos enfatizar hoje aqui é no processo da restituição, no processo de realmente o indivíduo ele participar do cumprimento da promessa de Deus, quando Deus fala, restituirei a vossa vida, a vossa casa, a vossa família, comunidade, enfim, seja qual for a promessa de restituição, nós vemos aqui que ela é uma ordem dada por Deus, é um tempo já anunciado e pré-anunciado por Deus, mas que ele acontece numa ação humana. Por mais que Deus ordena e libera o período de bênção e restituição, ela só acontece com ações, atitudes humanas, físicas, naturais, geográficas. Veja que aqui a história não fala e Deus fez com que ah, surgisse, aparecesse muito recurso, aparecesse muito ouro, aparecesse muita prata e Deus restituiu a Israel. Não. Aqui nos conta um percurso diferente. Nos fala que Deus levantou o espírito de Ciro e Ciro começa a falar com o povo de Jerusalém. Nós vemos bem que, por mais a promessa, tanto do tempo de cativeiro já havia sido anunciado e avisado antes, como o tempo de restituição, principalmente o tempo de restituição, nós vemos aqui uma ação de Deus por meio da ação humana. Porque Ciro começou a anunciar, né? Todo sobrevivente, onde quer que seja peregrino, os homens do seu lugar o ajudarão. Então está dizendo, olha, vocês se levantem, vocês subam, vocês se despertem, vocês edifiquem e todo sobrevivente, onde estiver, na situação que estiver, receberá no seu lugar ajuda com prata, com ouro, com bens, com gados e dádivas voluntárias para a casa do Senhor que habita em Jerusalém. Agora, algo interessante aqui é e se não houvesse essas pessoas que tinham a prata? E se não houvessem essas pessoas que tinham, como diz aqui, bens, gados, ouro, dádivas voluntárias, para ajudar o sobrevivente para que ele fosse a Jerusalém edificar a casa do Senhor? Então a gente vê que em todo o tempo Deus sempre trabalhou com as suas obras de manutenções reais. Não é só o ponto de foco espiritual, mas as ações de manutenção de origem natural trina. E aí, Ciro dá ordem: aqueles que estão ao lado ajudarão com
prata, ouro, gado e dádivas voluntárias. Quando não há recursos, não tem restituição. Por isso que por que tem que manter muito bem, de forma trina, aquilo que Deus nos dá, sem deixar nenhuma área? Porque senão existe uma barreira que não contribui e não auxilia no processo da restituição. Não há restituição. A restituição de Deus, ela vem conforme a manutenção da parte nossa completa. A gente faz a nossa parte e Deus, ele completa aquilo que é a parte dele. Então, quem teve que restituir foi o ser humano. Quem teve que ter a atitude de se levantar e restituir foi o ser humano. Quem foi lá foi o ser humano. A prata que foi usada, o ouro que foi usado, o gado que foi usado, as dádivas que foram usadas foram do ser humano. E se esse ser humano não tem como a obra de Deus continuar. Literalmente, muitas vezes a gente não consegue fazer mais ou continuar o que estamos fazendo por falta de recurso mínimo, básico de manutenção. E as coisas grandes, né, não acontecem por falta das pequeninhas, das mínimas que a gente devia ter feito. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações, que a gente possa entender que para as grandes obras de Deus acontecerem, a manutenção básica nossa, ela tem que estar bem feita. Então, o primeiro patamar da grande obra de Deus é aquilo que é pouco na nossa mão que a gente tem que fazer. Que talvez a gente já devia ter feito, ou que Deus está esperando. Qual o dia que a gente vai fazer, né? Espírito Santo de Deus, fale melhor aos nossos corações. Forte abraço e até mais.